Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de elaboração de projetos, a nossa aula número 2. Nessa aula nós vamos estar falando sobre etapas comuns na construção de projetos e sobre a essência de um bom projeto. Okay? Então, a nossa aula ela está baseada em dois macrotemas. Primeiro, conhecendo as partes fundamentais do projeto, nós vamos falar um pouco rapidamente sobre tema, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma e bibliografia. E a segunda parte nós vamos falar sobre construindo uma boa ideia. Nós vamos discutir mais profundamente sobre tema, justificativa e objetivo. Ok? Então vamos lá. Bom, as etapas comuns a todos os tipos de projeto, independente do projeto que você vai desenvolver, seja ele projeto de intervenção, projeto de pesquisa, projeto de captação de recursos, ele segue mais ou menos uma mesma estrutura. E essa mesma estrutura é baseada nesses tópicos que a gente vai falar agora. O primeiro é o tema, que é a proposta central do seu projeto. O seu projeto ele sempre precisa de um tema. Na aula passada, daquele nosso diagrama de perguntas, aquelas perguntas elas tendem a revelar o seu tema. Né? Então, o tema é a proposta central do seu projeto. O que eu vou fazer? O que eu pretendo fazer? Certo? Então, todo projeto que você for fazer vai precisar de um tema. A justificativa, onde se deve evidenciar a relevância do projeto, ou seja, esse projeto se justifica por quê? Qual é a importância desse projeto? Né? Ou por que ele é relevante? Tá? Por que ele precisa ser executado? Então, essa parte de tema justificativo, independente da forma do projeto, você vai ter. Os objetivos, né, o que se pretende com o projeto, onde eu quero chegar, quais as etapas eu vou percorrer, são comuns a todo tipo de projeto, você precisa ter objetivos, metas, como eu disse na aula passada. Okay? A metodologia, né, quais técnicas que serão utilizadas para alcançar seus objetivos. Seja uma metodologia participativa no projeto de intervenção, como eu vou abordar o meu público-alvo, quais técnicas eu vou adotar para alcançar o meu público-alvo, para alcançar os meus objetivos, seja num projeto de pesquisa, quais as métodos e técnicas de pesquisa eu vou utilizar, uma metodologia qualitativa, uma metodologia quantitativa, uma pesquisa com grupo focal, né? Tudo isso precisa ficar evidente no seu projeto. Normalmente a metodologia ela pode vir com outro nome, como materiais e métodos. Né? Ou seja, como eu vou desenvolver esse projeto? Eu tenho uma boa ideia, eu tenho um bom tema, eu já justifiquei que esse projeto é relevante, deixei claros os meus objetivos, mas eu preciso evidenciar como eu vou desenvolver essa ideia. E essa parte está na metodologia. Certo? Então, são etapas fundamentais que, independente do tipo de projeto, a gente precisa dominar bem. Né? A metodologia é uma etapa fundamental. O cronograma, né? Nosso projeto ele não pode ser um projeto sem fim, um projeto interminável, e as nossas metas elas precisam de prazos, correto? Então, o cronograma ele serve para isso, para evidenciar quanto tempo o projeto vai durar e quando cada etapa deve ser executada. Então, o nosso projeto ele vai ter 4 etapas. A primeira etapa vai ser executada no início do projeto, na primeira semana. A segunda etapa vai ser executada no segundo semestre. Terceira e quarta etapa executadas no fim do segundo ano. Esse cronograma ele precisa ser detalhado, explicando a metodologia, quais as técnicas serão utilizadas, em quanto tempo, e qual objetivo vai ser alcançado dentro de determinado prazo, determinado tempo. Certo? O cronograma, então, o organograma, ele serve para organizar, né, o tempo do projeto, para você organizar as escalas de trabalho e o cumprimento das metas. Certo? E, por último, a bibliografia, que são as referências sobre o que se pretende fazer. Muito importante que você saiba que quando você está elaborando um projeto, muito provavelmente outra pessoa já pensou em algo parecido, já executou algum trabalho parecido. Né? Então é importante que a gente tenha referências, tanto das coisas que deram certo, quanto das coisas que deram errado.
É por isso que é necessário uma pesquisa bibliográfica para qualquer tipo de projeto que você for executar, qualquer tipo de ação que você for fazer, qualquer tipo de estudo que você for empreender. É importante que você faça uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, compreendendo quem é que já escreve sobre, quem é que já tem uma experiência no ramo e quem é que pode auxiliar, quais as experiências que podem nos auxiliar na execução desse projeto, tá certo? Essa referência serve inclusive para legitimar a nossa metodologia. Quer dizer, eu vou desenvolver uma técnica específica em determinado projeto. Como eu vou saber que isso dá certo? Bom, a bibliografia de tal pessoa, assim, sabe, nos auxilia na execução disso. Certo? Então, essas 5 etapas aqui, elas são comuns a todo tipo de projeto e a gente precisa estar atento a elas. Tendo essas etapas bem organizadas, a gente consegue desenvolver bem um projeto. Tá? Então, está sempre ligado nessa aí. Tema justificativo, objetivo, metodologia, cronograma e bibliografia. Beleza, galera? Então vamos seguir. Bom, a parte de conhecer as partes fundamentais do projeto, né? A primeira parte para a gente compreender, construir um bom projeto é entender um problema, compreender o nosso problema, né? Lembrando daquele nosso diagrama de perguntas, o que eu quero fazer, né? Sobre o que eu quero entender. O problema ele pode ser uma questão matemática proposta por uma solução, a palavra problema está sempre presente na nossa vida, né? Então, o problema comum, que falar assim, eu tenho um problema, você vai imaginar que eu tenho um determinado tipo de problema de ordem pessoal, de ordem profissional, ou você falar, resolva este problema, você vai pensar uma questão matemática que proposta, uma solução, né? Pode ser uma questão não resolvida, que é um objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Então, vai ser sempre uma questão, um problema, determinado tipo de paradigma, onde vai existir sempre uma discussão sobre isso. Esse é um problema. O problema pode ser também uma proposta duvidosa, em ter numerosas soluções, né? Ou qualquer questão que dá margem à hesitação, perplexidade, por ser difícil de explicar ou resolver. Tá certo? Então, a nossa referência aqui, ó, o Júlio 2008 está falando que o problema é um conflito afetivo que impede ou afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo. Pode ser. Então, vocês podem observar, nós temos diversos tipos de problemas. Né? Os problemas eles são comuns à nossa organização social, os problemas eles são comuns na nossa vida e eles requerem soluções. E os nossos projetos, eles servem, então, para resolver esses problemas. Definir muito bem qual é o problema, onde eu quero intervir, é importante. Tá? Então, o primeiro passo para construir o projeto é identificar um problema. Nós temos um problema na nossa empresa. Né? Nós temos um problema logístico de distribuição, por exemplo, do nosso produto. Identificamos o problema. Agora nós conseguimos pensar em ações para resolver esse problema. Tá certo? Então, identificar o problema é o primeiro passo. Só que nem tudo pode ser um problema de pesquisa, nem tudo pode ser um problema logístico solucionado. A gente precisa ir na raiz do problema. E aí, quando a gente consegue identificar bem esse problema, passando ele por um processo de análise, onde você vai decompondo esse problema, assim como o método cartesiano, lá da Descartes, que é matemática explicado, né? Você vai das questões maiores para menores, você consegue chegar afunilando o seu problema a um tema, tá certo? Então, temos aqui essa árvore de problema, que ela serve para que a gente consiga identificar as causas e os efeitos de problema, para a gente conseguir chegar a uma boa construção de um tema de ação, né? Então, nós temos aqui o nosso problema central. Esse problema central, ele tem causas, né, e tem efeitos. Para a gente compreender esse problema central, então, nós precisamos compreender qual que é a causa número 1 desse problema, qual que é a causa número 2 desse problema, qual é a causa número 3 desse problema, por exemplo. Né? E essas causas, elas têm em que nível? Né? Nível 1, nível 2, elas são verticais ou são horizontais. Ou seja, esse problema, ele precisa ser... Nós temos um macro problema aqui, um problema central. Mas para a gente conseguir compreender bem esse problema,
a gente precisa ir decompondo para um processo de análise. Então nós vamos ter um problema-chave 1, né, que vai causar um problema central. Nós vamos ter um problema-chave 2, que é acarretado também por um problema menor e outro de nível menor. Né? Teremos um problema-chave 3, que são as nossas causas secundárias, causas imediatas e causas secundárias. Tá certo? Este problema, como todo problema, ele causa um efeito sobre os nossos afazeres, sobre o funcionamento da nossa vida, o funcionamento do nosso trabalho. Tá certo? Então ele vai ter o efeito 1, o efeito 2 e o efeito principal, que é o efeito que a gente quer resolver. Ainda usando o exemplo que eu dei para vocês da nossa empresa com um problema de logística de transporte. Né? Então nós temos um problema central. O problema central é que a nossa empresa ela tem uma falha no transporte de produtos. O efeito principal, então, é atraso na entrega de produtos e perda de clientes. Correto? Agora, nós temos vários problemas por causa disso. Por que nós temos um atraso na entrega dos nossos produtos? Nós não temos uma logística clara na linha de produção. Nós temos um problema com o sistema que processa os pedidos, né? E esse problema ele acontece porque as nossas máquinas estão defasadas ou porque o nosso pessoal não está bem qualificado. Conseguem perceber? Então, como esse problema, o macro problema, ele tem outras causas, e o nosso efeito, nós temos perdido clientes, né? Porque nós temos perdido clientes primeiro. Nós demoramos muito na entrega, nossa logística não é boa. O outro efeito do problema é a nossa empresa ela está ficando com uma imagem negativa no mercado. Então, se a gente utilizar esse exemplo, a gente consegue compreender bem essa árvore de problema. Para você elaborar identificar o seu problema na hora de elaborar o seu projeto, esse diagrama aqui ele ajuda muito. Então você coloca o seu problema central, né, as causas imediatas e secundárias do seu problema e os efeitos que ele causa. Né? E aí nós conseguimos então, disso, definir um objetivo claro do nosso projeto. Certo? Então essa é a nossa árvore de problema. Lembrando disso, quando a gente consegue chegar a essa árvore, a raiz desse problema, a gente consegue então ter um tema, que é qual assunto vai ser abordado pelo nosso projeto. Nós não vamos conseguir fazer um projeto que vai resolver todos os problemas de uma vez. Nosso projeto precisa ter especificidade. Né? Vale lembrar que quanto mais delimitado o tema, melhor. Então nós chegamos à raiz do nosso problema, nós temos um tema de abordagem. Lembrando aqui das nossas perguntinhas, né? Então, o que eu vou fazer? O tema responde. Como? Na metodologia. Por quê? Na justificativa. Para quem? Né? O nosso público-alvo, onde é o nosso campo de trabalho. Mas vale lembrar, né? O assunto a ser abordado pelo projeto, o tema do projeto, ele depende da identificação correta do projeto. Se você identificar um problema de forma errada, o seu projeto ele não vai ser exitoso, porque você vai empreender tempo, dinheiro, pessoal, e não vai conseguir resolver um problema que se propôs. Né? O problema ele vai continuar. Então é importante que o nosso tema ele seja bem definido. Certo? Os objetivos. Né? Em termos simples, qual é a pergunta que o projeto vai responder, ou que você busca com essa atividade. O objetivo, então, do nosso projeto lá de escoamento da produção, né, de logística, de transporte, qual seria a pergunta que esse projeto vai responder? Né? Como vamos melhorar a nossa logística? Como vamos melhorar a nossa logística, o objetivo que o projeto vai responder. Tá certo? Então, o que eu quero fazer com isso? Qual a meta que eu pretendo alcançar? O objetivo, ele é o cerne do seu projeto. Né? Você identificou o seu problema, você tem um tema, você precisa definir o seu objetivo. Qual a parte desse problema que eu vou acertar? Qual é a parte desse problema que eu vou intervir? Meu projeto ele vai ser efetivo em que área desse problema? Tá certo? Então, os objetivos eles são fundamentais, eles precisam estar extremamente bem construídos no nosso projeto. Os objetivos eles correspondem às mudanças que o projeto tem que gerar, né, alguns resultados e tal, determinado tempo de duração. Os objetivos eles devem destacar quais as mudanças esperadas com esse projeto, o tamanho do alcance delas, quanto tempo, né,
E um bom objetivo ele precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso conseguir acompanhar quais as mudanças que esse objetivo está gerando. Né? Ele também precisa ser alcançado num tempo previsto e bem relacionado com o público-alvo. Tá? Então, os meus objetivos eles precisam concorrer, né? Eles precisam cooperar para a resposta da pergunta do meu objetivo principal. Né? E para que o meu tema, o motivo do meu projeto, ele seja solucionado. O objetivo, eles podem ser relacionados como degraus de uma escada. Né? A cada objetivo cumprido é um degrau mais próximo do nosso meta, do nosso empenho, da solução do nosso problema. O objetivo ele precisa ter essa característica de acompanhar o desenvolvimento do projeto para a solução do problema. Tá? Os objetivos eles são de dois tipos. O objetivo geral, né, que é aquele macro tema lá, o macro problema identificado, nosso objetivo geral ele vai responder aquilo ali. Então, no nosso exemplo, sobre o nosso problema logístico de transporte, né, nosso objetivo geral é melhorar a logística de transporte da nossa empresa. Né? Ele tem que ser abrangente, né? O objetivo geral tem que ser abrangente, e ele precisa propor, né, a solução ou propor uma resposta para o nosso problema. Né? O objetivo geral e o tema eles precisam estar diretamente relacionados. Não posso ter um tema, né, um problema, um tema, um objetivo definido e um objetivo geral completamente distante do meu tema. Então, o tema e o objetivo geral eles andam juntos. Né? E os objetivos específicos, que é um desdobramento do objetivo geral. Os objetivos eles podem ser considerados, como eu disse, degraus de uma escada. Então, esses objetivos específicos eles são etapas que você vai executar para conseguir alcançar o seu objetivo geral. Né? Os objetivos específicos eles são efeitos diretos das atividades e ações do projeto vão chegar ao objetivo geral, certo? Então eles precisam ser definidos com prazos, metas, são etapas que a gente vai estar seguindo. Tranquilo, pessoal? Depois disso, é importante, então eu já defini o que eu quero fazer, o meu objetivo de geral, o meu objetivo específico, já tenho o meu problema claro, já fiz o estudo e agora o que eu preciso? Eu preciso convencer que o meu problema ele justificável. Né? Eu preciso convencer que esse projeto ele é executado. E aí que vem a nossa justificativa. A justificativa você deve mostrar com fatos e argumentos por que o projeto ele deve ser desenvolvido. Tá? Você tem uma ideia, você identificou um problema, você tem bons objetivos para executar, mas você precisa convencer as pessoas. Você precisa convencer a sua equipe de que esse projeto é executável, você precisa convencer o seu chefe ou as suas agências financiadoras, né, ou o seu professor, de que o seu projeto ele vai ser executado e que ele é funcional, que ele vai ser uma ideia funcional. E essa é a parte da justificativa. Né? Então, na hora de criar uma justificativa para o projeto, é extremamente importante que você esteja seguro e que você tenha bons argumentos para provar que o projeto ele precisa ser executado. Ele é justificável e ele precisa ser executado. Então, quais os fatos, ideias ou leituras mostram que esse tema ele precisa ser executado? Pesquisa ou sobre a bibliografia, o que referencia que essa ação é importante, né? Qual que é a relevância do tema, e aí você tem que mostrar lá na sua árvore de problemas o porquê que esse problema é tão central, né? Então qual que é a relevância desse tema para o nosso projeto. Na hora de criar a sua justificativa, é importante que você deixe claro as experiências que antecedem a experiência atual, ou seja, em outros lugares essa experiência já foi implementada e deu certo, as parcerias que podem ser criadas através dessa atividade, né? Por que nós, ou seja, por que você tem condições, por que a sua equipe tem condições de executar esse projeto, né?
mostrar os pontos fortes da organização, como nós vamos executar esse projeto, quais as vantagens de executar esse tipo de projeto, né? Deixar bem clara a capacidade de execução, ou seja, eu consigo fazer, eu posso fazer, né? Por parte da entidade proponente, ou seja, você que está propondo o projeto, seja de forma individual, seja através da sua empresa, seja através dos cargos públicos, você precisa deixar claro que você tem condições de fazer esse projeto, de executar esse projeto, justificando isso, né? E descrever as ações anteriores, que você, da sua experiência anterior, com o projeto. Se você não tem experiências diretas com esse projeto, descrever ações que sejam similares à execução do projeto, para que você convença o seu parceiro, sua equipe, a sua agência financiadora, de que você vai dar conta do trabalho, né? Porque um projeto que é mal executado, ele acaba por gerar um novo problema. Ao invés de solucionar o problema, ele gera um novo problema. Então é importante que na justificativa você venda o seu peixe, que você convença, seja a sua equipe, seja o seu parceiro, seja o seu chefe, seja a agência financiadora que vai pagar pelo projeto, que você é capaz de fazer isso, que esse projeto ele é viável e que a equipe tem condições de executar esse projeto. Isso é fundamental, tá certo? Então, quando você consegue convencer, aí sim você entra nessa etapa aqui. Você pode ver aqui o meme de Tony Stark, né? Que é uma pessoa confiante. Então, na justificativa, é importante que você tenha confiança. Confiança de que a sua ideia é boa, confiança de que o seu projeto é viável e confiança de que você consegue executar o seu projeto. Justificativa é necessário, extremamente necessário, confiar. Ok? E agora, então, é com você, tá? Eu gostaria de deixar já a tarefa para vocês irem pensando na hora dessa videoaula. É importante, as 3 etapas mais importantes na construção do nosso projeto, né? Identificar um problema, passar pelo processo de análise desse problema, até que a gente chegue a uma raiz e construir, então, um tema. Construir objetivos gerais, né? Um objetivo geral e objetivos específicos sobre este tema, de forma coerente, e justificar por que este tema, este projeto é necessário. Esse vai ser o nosso desafio da semana, né? Ter uma ideia sobre algum tema, criar, passar por um processo de análise desse problema, chegar a um tema, um objetivo geral, específico e justificativo, tá certo? Para que a gente consiga exercitar esses processos que são cerne para qualquer problema. Como a gente discutiu na nossa primeira aula, se a gente tem uma boa ideia e se a gente consegue lapidar bem essa ideia, ela se torna adaptável a qualquer forma de projeto que se propõe. Então essa é a nossa ideia principal, nosso objetivo principal. Amadurecer bem esse processo de criação do projeto, a essência do projeto. Tema, justificativa e objetivo. Certo? Muito obrigado, um abraço.